A paz de Cristo a todos. Eu me chamo Naldo, sou membro da comunidade católica Apacentai e estamos aqui para mais um vídeo da série Introdução aos Documentos da Igreja. O documento de hoje será o documento Pacem Terris, Paz na Terra. É um documento do Papa São João XXIII, lançado na década de 60, mais precisamente em 11 de abril de 1963. E este documento é uma encíclica, direcionada, portanto, a todos nós fiéis católicos, ao clero, aos leigos, às pessoas consagradas, a todos de maneira geral. Este documento, ele é promulgado, e é de fato esse o objetivo dele, em meio a um grande conflito mundial, que ficou conhecido como Guerra Fria, onde as duas principais potências, Estados Unidos e União Soviética, disputavam num campo ideológico sua supremacia. E nesse sentido, o Papa viu a necessidade de, em nome da Igreja, pedir, nos impor a necessidade de uma cultura da paz. E ele é muito importante, esse documento, porque o Papa ele vai tratar sobre os direitos da pessoa humana, os direitos inalienáveis, os nossos direitos naturais, nosso direito de crença, nosso direito de ir e vir, nosso direito de liberdade, tudo isso ele vai colocar neste documento. Ele vai falar também sobre o avanço tecnológico, sobre as mediações culturais, e vai colocá-las todas como um dom de Deus, não como um produto de uma guerra em prol de uma supremacia unilateral. Portanto, o Papa ele vem ainda hoje neste documento nos falar, ainda hoje neste documento ele vem clamar no nosso mundo contemporâneo a necessidade da fomentação de uma cultura da paz. Quando falamos de cultura, pensamos logo em costumes, pensamos logo em tradições, e à medida de que mencionamos a cultura da paz, estamos falando de todo um arcabouço, tanto um arcabouço cultural, tanto um arcabouço de práticas sociais, de que promovam de maneira prática e incisiva a paz que o Papa clama neste documento e que a Igreja, ao longo dos anos, pelos seus mártires e pelos seus diversos documentos, seus pronunciamentos, também clamaram e continua a clamar. Portanto, na tentativa de problematizar este documento, eu vou tentar fazer uma leitura dele no nosso mundo e no nosso Brasil atual. Como eu falei, esse documento fala dos deveres e dos direitos da pessoa humana, fala da relação do homem, do cidadão, com o Estado, com o governo, sobre os deveres e direitos de cada um. E ainda hoje é necessário refletirmos a respeito disso, em prol dessa cultura da paz, porque vemos no mundo ainda hoje uma cultura da separação. A gente vem vendo o que poderíamos intitular uma cultura da violência. À medida que diversas pessoas têm morrido na tentativa de travessia do mar Mediterrâneo, em que diversas pessoas têm vivido sem pátria, pessoas apátridas, pessoas que chegam à idade adulta sem ter uma nacionalidade, porque tiveram que fugir de conflitos armados, tiveram que fugir de terrorismo. Vemos inúmeras pessoas fugindo da fome em busca somente de um pouco de dignidade. E a comunidade internacional, ela parece insensível a isso. E a isso o Papa Francisco chamou de globalização da indiferença, onde as potências mundiais não têm tomado iniciativas a fim de solucionar, mas pelo contrário, têm se fechado com posturas cada vez mais rígidas de suas fronteiras. E o Papa Francisco, ele nos clama nos nossos dias atuais sobre uma cultura da paz, e nos chama a criarmos ponte em vez de muros. Em 2014, no Ângelus, na oração do Sumo Pontífice, na comemoração mais precisamente de 25 anos da queda do Muro de Berlim, que foi um marco na ruptura dessa divisão ideológica e cultural entre essas duas grandes nações, Estados Unidos e União Soviética, entre essas duas ideologias, capitalismo e socialismo, o Papa Francisco falou que era de
comemorarmos, porque aquela data era um grande marco que, nesse sentido, era necessário, mais uma vez, refletindo sobre isso, criarmos pontes em vez de muros. E ele falava da necessidade de sermos percursores da cultura da paz. O Papa Francisco lembrava as diversas pessoas que têm morrido pelo mundo em decorrência dos conflitos armados, em decorrência da fome, das pessoas que têm estado já na idade adulta sem ter um lugar para chamar de seu, sem ter um lugar para chamar de pátria. E no nosso contexto, no nosso país, no nosso contexto nacional, não tem sido diferente. O Brasil está sempre entre as nações com maiores índices de violência do mundo, de sequestro, de assassinatos. E ainda existem aqueles índices de violência, que são os índices de violência que diríamos da violência sutil, no sentido do preconceito, no sentido da indiferença, da discriminação, da segregação das pessoas. E essa realidade no nosso Brasil, ela tem sido cada vez mais disseminada nas redes sociais, ela tem cada vez mais sido disseminada por alguns personagens políticos. E nós, enquanto cristãos católicos, atendendo esse pedido da carta encíclica Pacem Terris, do Papa São João XXIII, devemos ser fomentadores de uma cultura da paz. Não devemos deixar alienar por esse discurso de ódio, por esse discurso que promovem a violência como resposta à violência mesma. Não podemos de maneira nenhuma. Ao longo da história da igreja, ela nunca respondeu violência com violência. Os nossos mártires foram homens e mulheres que morreram em nome da evangelização e em nome da paz. A doutrina social da igreja nos ensina que a evangelização ela não está de maneira nenhuma desassociada da cultura da paz. E a cultura da paz deve ser promovida à medida que cessearmos qualquer tipo de violência, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de segregação. De maneira mais incisiva no Brasil, a CNBB, na sua campanha da Fraternidade Anual, nos propôs este ano a superação da violência. Em diversos outros anos, a paz ela foi pauta das campanhas da CNBB. Portanto, nós, cristãos católicos, não podemos deixar alienar por propostas, eu diria, sedutoras, no sentido de tentarmos romper, erradicar a violência, também usando de violência. Não é a isso que nos chama a igreja. Portanto, diante de atitudes, diante de propostas sedutoras, de personagens políticos, de personagens sociais, diante da grande mídia, diante das redes sociais, nós devemos sempre ser fomentadores de uma cultura da paz e não de uma cultura de violência. Nós, cristãos católicos, somos chamados a vivermos e sermos percussores de uma cultura da paz. Espero que vocês leiam o documento, que vocês possam refletir sobre essa necessidade de uma cultura da paz. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.